Olá a vocês, para quem não me conhece, aqui é o pastor Antônio Carlos Neri. Estou gravando mais uma meditação para a Escola Dominical da Igreja Evangélica Congregacional do Fonseca, Niterói, Rio de Janeiro, pastor presidente Oséias Vieira de Andrade. Continuando aqui em Romanos capítulo 10, nós vamos meditar nos versículos de 16 ao 21. Vamos ler aqui o texto na Bíblia, que diz assim: Mas nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim, a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Mas pergunto, porventura não ouviram? Sim, por certo ouviram. Por toda a terra se fez ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Pergunto mais, porventura não terá chegado isso ao conhecimento de Israel? Moisés já dizia, eu vos porém em ciúmes com um povo que não é nação, com gente insensata eu vos provocarei a ira. E Isaías a mais se atreve e diz: Fui achado pelos que me procuravam, revelei-me aos que perguntavam por mim. Quanto a Israel, porém, diz: Todo dia estendi as mãos a um povo rebelde e contradizente. A palavra de Deus aqui em Romanos, ela continua nessa mesma perspectiva, dizendo que Israel rejeita, aqui o texto vai dizer é contradizente, ou seja, resiste em desobedecer, em não querer seguir os caminhos do Senhor, desde Moisés. E o que Paulo está fazendo aqui é resgatando a profecia que está em Isaías capítulo 65, versículos 1, 2 e 3, é o finalzinho aqui, a referência do versículo 20 e o 21. Ou seja, Deus está dizendo, através do profeta Isaías, que ele deu ouvido e estendeu as mãos e alcançou todos os povos, ou seja, todos os seres humanos que o buscaram, que o buscava, que queria encontrar e adorar a Deus, e isso em espírito e em verdade. E a Israel, que rejeitava, que era desobediente, que era contradizente, achando que ia alcançar a misericórdia de Deus a qualquer momento, de qualquer jeito, e poderia viver desobedecendo, até que um dia pudesse cismar, porque era povo escolhido, e Deus está dizendo que não, que rejeitou a desobediência de Israel. Então, nesse texto aqui, Romanos, capítulo 10, versículos 16 a 21, nós vamos ter alguns pontos importantes. Primeiro, essa questão da resistência a Deus, à palavra de Deus, desde o tempo de Israel, a Deus, ao Evangelho de Jesus Cristo, a palavra de Cristo, nos dias de hoje. O ser humano, o indivíduo, ele persiste, ele é resistente em não querer ouvir, dar ouvidos à pregação do Evangelho. E no nosso caso, que ouvimos, que lemos, que aprendemos a palavra de Deus, nós temos essa condição, desde lá de Deuteronômio, que é ler, falar, ouvir, ensinar, aprender, e assim nesse processo aumentando a fé no sentido do comprometimento, da responsabilidade que temos em testemunhar a palavra de Deus. O ouvir aumenta a fé, ou seja, o crer potencializa o nosso testemunho, o nosso compromisso, a nossa responsabilidade em pregar o Evangelho e viver de forma condizente, compatível com o Evangelho que pregamos.
invocar, crer, ouvir, pregar, é todo um conjunto de ações, de atitudes, de procedimentos que fortalece a fé do crente e faz com que o crente ele tenha responsabilidade de testemunhar, de pregar, de levar o Evangelho de Jesus Cristo a todas as nações, assim como Paulo está se referindo ao Evangelho, a essa analogia do Evangelho de Jesus, da pregação do Evangelho de Jesus, com a profecia de Isaías, capítulo 65, 1 e 2, onde Deus diz que estendeu as mãos, que recebeu todos os que o buscaram, de todas as nações, de todos os povos, não só do povo de Israel. Então, nos leva a esse passo da missão que nós temos, de pregar sempre, de lutar contra essa oposição, contra essa desobediência, contra essa rejeição e até perseguição contra o Evangelho de Cristo, consequentemente contra Deus, contra a palavra de Deus. Então, amados, quando nós vemos aí o medo até da expansão do islamismo radical, aquele que explode bombas, que está explodindo igrejas na Europa, quando a gente escuta aqui até no Brasil em relação à cristofobia, ou seja, o ódio contra o cristianismo, contra os cristãos, não é coisa nova. Desde o tempo do profeta Isaías, essa oposição existe, das pessoas que resistem, lutam contra a pessoa de Deus, a palavra de Deus, a profecia que vem do nosso grandioso, poderoso e, no caso aqui, misericordioso Deus. Por que misericordioso? Porque, ao mesmo tempo que ele rejeita a desobediência, a resistência contra ele, ele aceita, ele estende a mão para aqueles que o buscam. Então, esse processo que nós falamos aqui em todo o capítulo 10, em toda a carta aos Romanos, da pregação, da justificação pela fé que provém da graça de Deus em Cristo Jesus, é preciso então que o crente leia a Bíblia, fale da Bíblia, escute a Bíblia, pregue da Bíblia, do Evangelho de Cristo Jesus e viva de maneira compatível, para que essa profecia de Isaías, essa pregação de Jesus Cristo e esse resgate da estrutura do Antigo Testamento, das profecias, nesta carta de Paulo aos Romanos, para que esse evangelho realmente alcance todos os seres humanos, de todas as nações, de todos os povos. Deus lamenta a rejeição de Israel, Deus lamenta hoje daqueles que estão explodindo pessoas inocentes, Deus lamenta a posição de pessoas que estão resistentes, desobedientes à palavra de Deus, que não querem buscar, que não querem viver na presença de Deus. Mas, por outro lado, Deus tem misericórdia, Deus tem amor, Deus perdoa e recebe todos os seres humanos de todos os povos que o buscam. Então, a nós cabe ler, estudar, aprender, pregar, proclamar o Evangelho da salvação pelos méritos da graça de Jesus Cristo na operação do Espírito Santo, para promover situações contra a injustiça social, contra o mal que está por aí, e fazer com que todos os homens e mulheres em toda a terra que queiram adorar Deus em espírito e em verdade, o alcance. Pregamos então com a fé e com a responsabilidade em alta, para fazer o bem, para proporcionar bem-estar ao próximo. Essa é a nossa arma contra a expansão de qualquer mal,
contra qualquer fobia, oposição, rejeição e perseguição ao cristianismo e à Igreja de Cristo. Paulo está fazendo algumas perguntas, mas ele está afirmando de forma até irônica. Será que o Evangelho de Jesus Cristo não chegou a todos os povos? Certamente chegou, e Deus está de braços abertos para receber todos os que o buscam. Concluindo, a nós, crentes em Cristo Jesus, cabe a responsabilidade, o compromisso que vem pela leitura diária, constante, diligente, persistente da Palavra de Deus, para aprendermos mais e termos mais resistência, mais fé, superando assim toda a obra contrária à desobediência e à oposição ao nosso Deus. Que o Evangelho seja pregado para a salvação da humanidade, que o nosso testemunho seja ratificado, homologado, confirmado nas nossas atitudes, nos nossos procedimentos, nas nossas ações, promovendo a pregação, o ensino da Palavra de Deus, nos méritos da graça de Cristo Jesus, na operação do Espírito Santo. Amém.